Desde que nascemos, o tratamento da minha mãe e do meu pai com a gente foi diferente. Beatriz sempre foi a favorita. Ela fazia tudo com tanto esforço, enquanto eu sempre tive que me virar sozinha. Como gêmeas, nunca soubemos direito como dividir o amor deles. Mas no fundo, eu sabia. Eles me viam como a independente, então não precisavam se preocupar tanto. A graduação em medicina foi o auge dessa diferença. Estudamos nas mesmas aulas, fizemos os mesmos estágios, mas os elogios, as oportunidades, tudo sempre caía para Beatriz. Quando ela teve a chance de fazer intercâmbio, nossos pais até disseram que era uma grande chance para ela. E o que eu recebi? Nada, nem um abraço. Só o silêncio. A gota d'água foi quando, durante um jantar de família, meus pais anunciaram que haviam quitado os empréstimos de Beatriz, dizendo que ela merecia porque sempre foi a mais dedicada. Nunca disse nada, mas eu senti como se estivesse invisível. Até meu mentor, que sempre acreditou em mim, disse: Laura, você merece mais que isso, e quem sabe, agora seja a sua hora de brilhar. Eu não sabia o que fazer com as palavras do meu mentor, mas algo dentro de mim despertou. Quando ele sugeriu que a minha conquista fosse anunciada durante a festa de Beatriz, eu soube que era a única chance de fazer eles me verem. Eu tinha conquistado uma bolsa de estudos prestigiada, algo que poderia mudar minha vida. Era o reconhecimento que eu sempre busquei, mas que nunca recebi. A festa de Beatriz estava sendo um evento grandioso. Nossos pais, como sempre, estavam orgulhosos dela, como se ela fosse a única a conquistar algo. Eu fiquei ali, com a taça de champanhe na mão, sentindo um peso no peito. Mas essa noite seria diferente. Eu tinha algo que ninguém sabia ainda. Algo que, finalmente, mostraria meu valor. Meu mentor me olhou, acenando discretamente para que eu fizesse o anúncio. Beatriz chegou até mim com um sorriso radiante e um champanhe na mão. Parabéns, irmã, ela disse, batendo a taça na minha. Isso é incrível! Por que não me contou antes? Eu sorri, tentando não demonstrar o que estava sentindo. Eu não queria ofuscar sua celebração, Beatriz. Ela franziu a testa. Essa festa não foi ideia minha. Mamãe e papai é que acharam necessário. Eu não queria nem estar aqui. Então, algo inusitado aconteceu. Beatriz, minha irmã, a favorita, a protegida, olhou para nossos pais e, pela primeira vez, disse algo que nunca tinha dito antes. Vocês sabem que sempre houve uma desigualdade aqui, não sabem? Sempre colocaram tudo dela antes de mim e Laura. Ela sempre teve que lutar sozinha, mesmo sendo tão brilhante quanto eu. Todos na sala pararam e me olharam, como se o mundo tivesse congelado. Os olhos dos meus pais se arregalaram. Meu pai, sempre o mais calculista, parecia perdido. Minha mãe, a mulher que sempre minimizou minhas vitórias, parecia incapaz de emitir uma palavra. Beatriz, com a sinceridade que nunca imaginei, continuou. Chega. Laura merece o reconhecimento dela. Sempre mereceu. O silêncio foi quebrado quando o mentor, ao meu lado, pegou o microfone. A Laura conquistou uma bolsa de estudos que mudará sua vida. É hora de todos saberem disso. Meu coração disparou. Nunca imaginei que um momento como esse fosse acontecer. Ali, no meio da festa, diante de todos os convidados, o nome da minha conquista foi finalmente dito em voz alta. Eu vi os olhares confusos dos meus pais, o constrangimento estampado em seus rostos. Não podiam mais negar a realidade. Eles, que sempre me negligenciaram, agora tinham que me ver. Tinha chegado o meu momento. O som do microfone ecoou em toda a sala. Laura conquistou uma bolsa de estudos de alto prestígio e ela vai ser uma grande líder em sua área, assim como Beatriz. Mas as palavras de reconhecimento não soaram como eu esperava. Em vez de orgulho, houve desconforto. Meus pais tentaram disfarçar o choque, mas seus sorrisos forçados não conseguiram esconder a surpresa. Estavam atônitos. Eles sabiam que não podiam mais me ignorar. Eu respirei fundo e olhei para Beatriz, que, ao contrário de nossa mãe e pai, parecia genuinamente feliz por mim.
Ela me deu um sorriso de apoio, como se dissesse: "Você conquistou isso, e eu estou aqui para te apoiar." Meus pais, no entanto, estavam atordoados demais para perceber o quanto aquilo significava. Fiquei ali, sentindo um peso no peito se dissipar. Eu finalmente estava sendo vista. Depois da festa, o comportamento de meus pais mudou. Eles tentaram, sem sucesso, fingir que sempre tinham me apoiado. Apareceram na minha casa com um presente, um relógio de ouro, idêntico ao que deram para Beatriz. "Para celebrar sua formatura e seus sucessos", disseram. Eu olhei para o presente e, sem tocá-lo, disse: "Tarde demais." O relógio de ouro não poderia apagar os anos de negligência. "Vocês sempre disseram que me amavam igualmente, mas nunca foi assim", eu disse, mantendo a voz firme. Eu lutei a vida inteira para conseguir o que Beatriz conquistava com facilidade. Ela sempre teve tudo de graça, e eu tive que correr atrás de cada pedacinho. Meu pai começou a protestar, mas eu não o deixei falar. "Essa narrativa de que sempre fomos iguais não faz sentido. Vocês sempre me trataram como se eu fosse a independente." A conversa ficou tensa. Beatriz, que antes tinha ficado quieta, agora olhava para nossos pais com desaprovação. "Laura tem razão. Por anos vocês me colocaram em um pedestal e a ela não deram o mesmo valor. Eu vi isso, mas nunca soube como consertar. Agora vejo que eu estava errada também." Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas, mas ao invés de compaixão, eu senti apenas cansaço. "Eu não quero mais suas validações", eu disse. "Eu passei minha vida tentando me encaixar nos moldes que vocês criaram, mas finalmente eu sei quem eu sou. E não é através dos olhos de vocês que eu preciso ser vista." Beatriz, ao meu lado, olhou para mim, como se me visse pela primeira vez. "Eu estou tão orgulhosa de você, irmã." Pela primeira vez, eu senti que não estava sozinha. Com o tempo, a relação com meus pais começou a mudar. Mas a verdade é que eu não sabia mais como olhar para eles da mesma forma. O que aconteceria se eu realmente os perdesse para sempre? Eu me perguntava se ainda valia a pena tentar uma reconciliação, ou se deveria simplesmente seguir em frente. Eu já havia conquistado meu próprio espaço, e isso era mais do que eu jamais esperei. A dúvida me consumia, mas minha autonomia era minha maior vitória. Eu me lembro de um jantar que tivemos na Faria Lima, meses depois da festa. Estávamos em um restaurante chique, onde meus pais queriam discutir o futuro. "Laura, sabemos que foi uma situação difícil, mas agora que você conquistou essa bolsa, queremos que você se abra mais para nós", disse meu pai, tentando parecer compreensivo. Eu não sabia o que dizer. Eles realmente acreditavam que poderiam voltar a ser os mesmos? Minha mãe, sempre tão cuidadosa com as palavras, insistia que estavam tentando fazer o melhor para todos. Eu olhei para eles, com um olhar que nunca havia lançado antes. "Eu não sou mais a mesma. Vocês não podem simplesmente aparecer na minha vida e esperar que tudo se ajeite com um pedido de desculpas." O silêncio foi pesado. Eu não estava mais disposta a aceitar migalhas. Eu tinha chegado muito longe para retroceder agora. Beatriz tentou intervir, mas eu percebi que a conversa havia tomado um rumo que ela não esperava. "Eu não estou aqui para resolver o passado de vocês, nem as suas falhas." Eu continuei. "Eu sou uma mulher agora, e sou capaz de cuidar de mim mesma." No fundo, eu sabia que as palavras de Beatriz eram um reflexo da sua própria culpa por não ter se posicionado antes. Ela havia se calado por tanto tempo, e agora parecia estar pedindo desculpas por todos nós. Aquela noite, ao voltar para casa, eu refleti sobre o quanto minha jornada tinha sido difícil, mas também iluminada. Eu já não sentia o peso da aprovação dos meus pais como antes. Não era mais sobre ser reconhecida por eles. Eu já havia conquistado a minha independência. Porém, o que me abalava era perceber que, mesmo com a conquista de todos os meus objetivos, eu ainda sentia falta da família que, no fundo, nunca realmente me enxergou. No trabalho, o respeito vinha naturalmente. Eu tinha crescido profissionalmente de uma forma impressionante. Mas, ao mesmo tempo, o desconforto entre mim e meus pais ainda pairava no ar. Às vezes,
Eu os via tentando reparar o que tinham feito, mas era tarde demais. Eles estavam tentando comprar meu perdão com presentes e palavras vazias. Eu não precisava disso. Eu precisava de reconhecimento genuíno, que eles demoraram tanto para me dar. O tempo passou, e a distância entre nós cresceu. Eu e Beatriz ainda nos falávamos, mas já não era a mesma coisa. Ela estava ocupada demais com sua própria vida, enquanto eu tinha novos desafios e uma nova visão de quem realmente era. Em uma conversa ela disse: "Laura, sinto muito. Eu não sabia o que fazer, mas agora entendo." A sinceridade dela me tocou. Não eram palavras vazias, mas não eram suficientes para consertar o que havia acontecido. Certa tarde, eu estava na Avenida Paulista, sentada em um café. O ambiente estava agitado, mas de alguma forma me senti em paz. Quando olhei para a rua, vi um reflexo do meu próprio rosto em uma janela. Era uma mulher mais forte, mais independente, mais consciente de quem eu era. Eu sorri para o reflexo. Eu já não me importava tanto com o que os outros pensavam. Eu tinha feito o meu caminho. O mentor que havia anunciado minha conquista na festa de Beatriz voltou a me procurar. Ele estava impressionado com o meu crescimento. "Você não precisava de ninguém para conseguir o que conquistou," ele me disse com um sorriso. "Mas sua história vai inspirar muitos a buscarem a força que você encontrou." Eu agradeci, mas dentro de mim, eu sabia que a verdadeira força vinha da superação pessoal. Eu havia encontrado o meu próprio poder. Meses depois, meus pais pediram desculpas novamente. Dessa vez, no conforto de nossa casa, em uma tarde tranquila. Mas havia algo diferente. A sinceridade estava lá, e finalmente pude ver que haviam compreendido a gravidade de seus erros. Eu os ouvi, sem pressa de responder. A dor ainda estava presente, mas agora havia também uma sensação de fechamento. Eu estava pronta para seguir em frente. Não com raiva, mas com a sensação de ter vencido. "Laura, queremos que você saiba o quanto estamos orgulhosos de você," meu pai disse de forma genuína. "E entendemos que, por muito tempo, você foi quem realmente se importou com a família." Eu apenas assenti. As palavras deles não poderiam apagar os anos de dor, mas agora era uma etapa diferente. Eu já não era mais a mesma. Eu não precisava de uma validação para ser quem eu sou. Eu olhei para Beatriz, que estava ao meu lado. Ela havia se tornado uma mulher forte, e nós duas sabíamos que, apesar de tudo o que aconteceu, o amor entre irmãs não precisava de validação externa. Era algo que transcende qualquer barreira. "Eu te amo, Laura," ela disse me abraçando. Eu retribuí, com um sorriso tranquilo. No fim das contas, era isso que realmente importava. Alguns meses se passaram, e as cicatrizes começaram a se fechar. No entanto, a vida não parou para esperar minha cura emocional. Cada dia era um lembrete de que, embora eu tivesse sido rejeitada e negligenciada por tanto tempo, agora eu estava no controle do meu destino. Em uma manhã fria de inverno, enquanto tomava café na varanda do meu apartamento, percebi algo. Não importava o que acontecesse. Eu sempre poderia recomeçar. Foi durante uma reunião importante no trabalho que algo inesperado aconteceu. Meu nome foi chamado para liderar um projeto de grande escala. A sala inteira me olhou, e pela primeira vez, eu percebi o poder que eu tinha. Não era mais a garota esquecida pelos pais. Eu era uma mulher com um futuro brilhante à minha frente. Quando saí da sala, meu coração estava disparado, mas em um bom sentido. Eu estava pronta para enfrentar o mundo. Beatriz me ligou naquela noite. Eu sabia que ela estava prestes a compartilhar algo importante. "Eu tomei uma decisão," ela disse, com a voz firme. "Vou deixar o trabalho que meu pai tanto queria que eu fizesse e vou seguir meu próprio caminho." O que ela disse me surpreendeu, mas também me fez sorrir. Minha irmã estava finalmente se libertando das expectativas que haviam sido colocadas sobre ela, assim como eu. O que mais me surpreendeu foi que, dessa vez, meus pais apoiaram Beatriz. Eles estavam reconhecendo que cada uma de nós deveria ter seu próprio caminho. No entanto,
Algo em mim ainda sentia que a verdade de nossas escolhas só foi reconhecida porque, finalmente, tínhamos conquistado nossos próprios espaços. Quando a noite caiu e as luzes da cidade brilharam, percebi que a reconciliação não era algo que eu tinha que forçar. Era algo que veio com o tempo. Eu estava em um evento profissional, observando um painel de especialistas quando percebi uma jovem se aproximando. Ela estava nervosa, mas seus olhos brilhavam com a mesma determinação que eu conhecia bem. "Você é a Laura, certo?" Ela me perguntou timidamente. "Sim, sou eu. Como posso ajudar?" Eu a vi ali, cheia de potencial e incertezas. Foi um momento curioso para mim, porque me dei conta de que agora eu era a pessoa que podia orientar alguém. A conversa com aquela jovem foi breve, mas poderosa. Ela falou sobre os obstáculos que enfrentava em sua carreira, e eu compartilhei um pouco da minha própria jornada. No fundo, o que eu mais queria era que ela soubesse que não precisava da validação de ninguém, como eu. "Acredite em si mesma, porque ninguém mais pode fazer isso por você", eu disse a ela. E por um momento, parecia que eu estava dando a ela a mesma confiança que tinha dado a mim mesma anos atrás. A jornada de autoconhecimento nunca termina. Eu percebia isso agora. Em cada conversa, em cada desafio, a mulher que eu me tornara se fortalecia ainda mais. Eu já não estava mais tentando agradar ninguém. Não estava mais buscando reconhecimento externo. Eu havia encontrado a paz interna que procurava por tanto tempo. Eu estava em paz com a minha própria história, e isso era tudo o que importava. Meses depois, quando me encontrei novamente com meus pais, o clima era diferente. Eles finalmente pareciam entender o que significava apoiar verdadeiramente suas filhas. Não precisávamos mais das desculpas ou dos presentes. Eles estavam ali, genuinamente, tentando mostrar que estavam dispostos a mudar. Eu respirei fundo e aceitei o gesto. Não era sobre apagar o passado, mas sim sobre criar algo novo, algo mais saudável. Beatriz e eu começamos a trabalhar juntas em um projeto que unia nossas forças. Pela primeira vez, a irmã que sempre foi vista como a favorita e a outra que sempre foi a negligenciada estavam construindo algo juntas, sem medos, sem rancores. Não importava mais o que os outros pensavam ou o que nossos pais achavam. Nós éramos donas de nossas próprias histórias agora. E isso tinha um peso diferente, algo que nenhuma aprovação poderia superar. Em uma das nossas reuniões mais importantes, Beatriz me olhou e sorriu. "Sabe, Laura, acho que nunca te disse isso antes, mas você sempre foi uma inspiração para mim. Eu sei que me vi como a filha perfeita, mas você sempre foi mais do que isso. Você sempre teve mais coragem." Suas palavras me tocaram profundamente. Talvez, no final das contas, nós duas precisávamos uma da outra para evoluirmos. A história da nossa família, com todos os altos e baixos, agora se resumia à nossa evolução pessoal. Não éramos mais as filhas que precisavam da validação de nossos pais. Nós éramos mulheres que haviam conquistado seus próprios caminhos, com ou sem aprovação. A vida não era mais sobre os erros que cometeram conosco. Era sobre o que faríamos com as lições que aprendemos. E isso era o suficiente. Ao olhar para o futuro, eu sabia que seria desafiador, mas também sabia que agora eu estava pronta. Eu não precisava de ninguém para me dizer o que eu era capaz de fazer. Eu já sabia. Tudo o que eu tinha conquistado e todos os obstáculos que havia superado me haviam dado algo mais precioso do que qualquer validação externa. Uma fé inabalável em mim mesma. Eu estava no meu novo apartamento, o lugar onde finalmente sentia que tinha feito meu próprio lar. Beatriz me ligou de manhã. "Eu estou no seu prédio. Vamos tomar café?" Ela parecia mais tranquila, talvez porque, assim como eu, finalmente tivesse encontrado seu próprio espaço no mundo. Quando ela chegou, o olhar nos seus olhos mostrou algo que não podia ser explicado com palavras. Algo como alívio. Nós duas éramos agora mulheres que sabiam o que queriam. Durante o café, falamos sobre o quanto tudo tinha mudado. Desde a festa da sua formatura,
até as decisões que tomamos depois disso. Eu me sinto como se estivesse renascendo, Beatriz disse, olhando pela janela. É engraçado como as coisas acontecem quando a gente não espera, mas quando a gente finalmente decide que vai tomar as rédeas da nossa vida. Eu sorri e concordei. Às vezes, as maiores mudanças vêm nas horas mais inesperadas. Nos próximos meses, a dinâmica entre minha família e eu mudou completamente. Meus pais começaram a nos tratar de maneira mais justa. Não se tratava mais de um favor para Beatriz ou para mim. Era um reconhecimento genuíno de nossas escolhas e trajetórias. Mas mesmo assim, eu sabia que a verdadeira mudança estava em nós. Não eram os outros que precisavam nos ver. Éramos nós que precisávamos nos enxergar de uma maneira diferente. Naquele ano, meu nome foi mencionado em uma premiação de reconhecimento profissional. O evento foi em um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo, na Faria Lima, um local que eu sempre sonhei estar. Quando subi ao palco para receber o prêmio, algo que parecia distante anos atrás, o público aplaudiu. Mas o que mais me tocou foi ver Beatriz na plateia, sorrindo para mim com os olhos marejados. Era como se ela estivesse comemorando tanto quanto eu. Após a cerimônia, nos encontramos na recepção. Beatriz me abraçou apertado. Eu sabia que você chegaria até aqui, Laura. Eu sempre soube. Mas ao olhar para ela, percebi que ela também estava em um momento de transição. O brilho nos seus olhos mostrava que, finalmente, ela estava se sentindo realizada. Eu tinha conseguido algo importante, mas também sabia que, nesse momento, estávamos ambas escrevendo novas histórias. Não éramos mais as irmãs da comparação. A noite foi repleta de conversas e risadas com amigos e colegas de trabalho. Mas quando todos foram embora, algo em mim ainda ressoava. Eu havia chegado ali, mas, mais do que isso, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Havia muito mais a ser conquistado, muito mais para aprender. Mas eu já não estava mais sozinha na luta. Eu tinha Beatriz ao meu lado e sabia que juntos éramos mais fortes. Nos meses seguintes, eu me via explorando novos projetos, novos horizontes. Não era apenas a carreira que se expandia, mas minha visão sobre a vida. Eu havia passado tanto tempo tentando provar algo para os outros. Agora eu só queria construir algo que fosse verdadeiro para mim. Não precisava de mais validações. Eu já sabia quem eu era. E o melhor de tudo, eu estava feliz com a pessoa que me tornei. Minha relação com meus pais continuava, de certa forma, distante, mas em um bom sentido. Eles estavam aprendendo a me ver como a mulher forte que me tornei. E isso era tudo o que eu sempre quis. Eles podiam até não ter me dado tudo o que eu esperava, mas agora estavam me reconhecendo por quem eu era, e não por quem eles queriam que eu fosse. E, de certa forma, esse reconhecimento tardio tinha um valor inestimável. Em uma tarde de sábado, sentada na varanda, com o vento suave batendo no meu rosto, percebi que o tempo não podia ser revertido. As coisas não tinham sido perfeitas, mas elas haviam me moldado. Eu sabia que, por mais que as cicatrizes do passado ainda existissem, elas não eram mais um peso. Elas haviam se transformado em força. Eu não era mais refém de nada ou de ninguém. Eu estava finalmente livre. E então, no silêncio da minha vida, percebi que a verdadeira vitória não era a fama, nem o reconhecimento. Era a liberdade de ser quem eu era. De ser capaz de olhar para trás sem rancor, de seguir em frente sem medo e de abraçar as oportunidades com a confiança que sempre me faltou. A jornada de superação não tinha um fim. Ela continuaria a cada passo, mas agora eu estava preparada para ela. Eu sabia que, finalmente, minha história era minha para escrever. A cada novo projeto que iniciava, sentia o peso de todas as escolhas que fiz. Meu esforço não era mais uma questão de provar algo a alguém, mas de honrar minha própria jornada. Estava sentindo a verdadeira liberdade de ser eu mesma. Às vezes, olhava para o reflexo no espelho e me surpreendia com a mulher que eu me tornei. Não era mais a sombra de ninguém. Era Laura, com seus próprios sonhos, suas próprias vitórias. Beatriz,
Agora com sua residência consolidada, me procurava sempre que podia. Era raro ela não estar ao meu lado em algum evento ou reunião importante. Nosso vínculo, antes marcado por competição e dúvidas, agora era puro e forte. Ela já não era mais a irmã que os pais favoreciam, assim como eu não era mais a irmã esquecida. Nós duas éramos iguais, com nossos próprios caminhos e conquistas. Naquele almoço em um restaurante famoso de São Paulo, sentados ao lado de uma janela que dava para a Avenida Paulista, Beatriz me perguntou: "Você já pensou em voltar para a Faria Lima?" Eu sorri, sabendo que ela se referia ao bairro onde nossa jornada começou, aquela vida que sempre pareceu distante. "Não sei", respondi, olhando pela janela. "Às vezes o melhor lugar é onde você menos espera, e o meu lugar agora está aqui." A conversa com Beatriz me fez pensar. Voltar à Faria Lima, para o ambiente que por tanto tempo me parecia a meta de tudo, parecia uma ideia antiga. Meu lugar agora era em qualquer lugar onde eu fosse feliz. Eu não precisava estar em um local específico ou usar uma etiqueta para ser bem-sucedida. O sucesso, percebi, não estava na cidade ou no título. Ele estava dentro de mim. Quando voltei ao hospital para minha residência, fui recebida com um misto de respeito e entusiasmo. A diferença entre minha primeira experiência e agora era clara. Eu era uma profissional reconhecida. Não mais uma sombra. Não mais alguém esperando por uma oportunidade. Agora, as portas se abriam porque eu merecia. Minha dedicação, finalmente, era vista. Era uma tarde quente quando Beatriz me encontrou no café do hospital. Ela parecia mais introspectiva, o que era raro nela. "Laura, você sente que nós fizemos o certo?" perguntou. Sua voz estava carregada de dúvidas, algo que nunca tinha acontecido antes. Olhei nos olhos dela e disse: "Beatriz, eu não sei se fizemos tudo certo, mas fizemos o que podíamos, e isso é o suficiente." Ela sorriu aliviada. Com o tempo, a relação com meus pais se estabilizou. Não era perfeita, mas o distanciamento que eu havia buscado se transformou em compreensão. Eles agora estavam mais humildes, mais conscientes. Às vezes, ligavam para mim para perguntar sobre meu trabalho, e a cada ligação, a cada gesto, uma camada do passado era descartada. Não éramos mais escravas de expectativas. Em uma noite de segunda-feira, no meu apartamento, recebi um convite inesperado. Era um evento de lançamento de um novo projeto de pesquisa, algo que eu jamais imaginara ser convidada. O evento seria em um dos salões mais chiques de São Paulo, e ao chegar, me deparei com um mundo de pessoas influentes. Mas ao invés de me sentir deslocada, senti que eu pertencia ali. Eu havia chegado. Durante o evento, os olhares eram atentos. Eu não era mais a filha negligenciada. As pessoas me reconheciam pelo meu trabalho, e era isso que realmente importava. Meu nome estava sendo citado entre os profissionais de destaque da área. Beatriz, ao meu lado, não podia esconder o orgulho. Ela nunca tinha visto a irmã sendo reconhecida dessa forma, e eu sabia que, de alguma maneira, ela também se sentia realizada. Quando o evento terminou, Beatriz me disse algo que, até hoje, ecoa na minha mente. "Você sempre foi incrível, Laura. Eu só não sabia o quanto você se escondia atrás da nossa história. Agora, você está se mostrando para o mundo, e isso é só o começo." Não consegui conter as lágrimas. Às vezes, o reconhecimento que mais importa vem de quem sempre esteve ao nosso lado. E ela, mais do que ninguém, sabia disso. Voltando para casa, passei por Faria Lima. Eu sabia que as ruas que um dia eu percebia como um símbolo de algo que nunca alcançaria, agora faziam parte da minha história. Eu não precisava mais da validação que esses lugares representavam. Eles já haviam me visto, e agora eu me via. Eu estava finalmente onde sempre deveria estar, em meu próprio caminho. Minha vida estava em um novo ritmo, e a cada conquista, eu sentia a dor do passado se dissipar. Agora, cada vitória era apenas minha. Não era mais uma tentativa de provar algo para os outros. Meu trabalho estava falando por mim, e as oportunidades que surgiam estavam baseadas no meu mérito,
não mais na comparação com Beatriz ou na busca por reconhecimento dos meus pais. Em uma noite fria de novembro, Beatriz e eu conversávamos no meu novo apartamento. Lembra de quando você queria desistir, porque sentia que nada que você fazia era suficiente? Ela perguntou, tomando um gole de vinho. Eu ri, um pouco nervosa, mas disse: eu não queria desistir. Eu só não sabia onde colocar a dor. Ela sorriu e fez um gesto como se dissesse: veja agora. O caminho estava claro para ambas, e isso era tudo. A vida seguia, e a cada dia eu me tornava mais forte. Não porque tinha conseguido tudo o que sonhava, mas porque havia me libertado das correntes do passado. A jornada ainda tinha muitos desafios, mas agora, enfrentá-los era uma escolha, não uma obrigação. Finalmente, eu estava no controle da minha vida, com a cabeça erguida e o coração leve. Eu sabia que meu futuro seria repleto de altos e baixos, mas agora, ao olhar para o futuro, não sentia mais medo. Nada mais me intimidava. As inseguranças que antes me definiam haviam desaparecido, substituídas pela certeza de que eu era capaz. E isso, para mim, significava mais do que qualquer título ou reconhecimento. Eu já havia vencido. Beatriz, que havia se tornado uma das pessoas mais importantes na minha vida, ligou para mim naquela noite. Você está bem? Ela perguntou. A resposta saiu facilmente. Sim, eu nunca estive melhor. O silêncio na linha foi confortável, como se ela soubesse que eu estava finalmente no meu lugar. O tempo continuou a passar e, à medida que novos desafios surgiam, eu os enfrentava com coragem renovada. Não mais pelas expectativas dos outros, mas pela minha própria visão. Eu não precisava mais agradar ninguém. A minha felicidade, a minha realização, era a única coisa que realmente importava. A vida estava apenas começando. Com cada dia que passava, as marcas do passado se tornavam mais distantes. O que antes me parecia ser um peso, agora era um alicerce sólido, que me sustentava enquanto avançava. Eu não era mais prisioneira de nenhuma narrativa imposta. Eu escrevia a minha própria história, e isso finalmente tinha significado. Ao olhar para trás, percebi que as coisas não tinham acontecido como eu planejava. Mas de alguma forma, isso foi o melhor. Se tivesse sido diferente, talvez não tivesse me encontrado. Agora, tudo parecia claro. O caminho para o sucesso não era uma linha reta, mas uma jornada cheia de desvios e reviravoltas, cada um deles levando-me exatamente onde eu precisava estar. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Quando entrei naquele novo capítulo da minha vida, eu sabia que estava ali porque era a pessoa certa para o trabalho. E isso, mais do que qualquer título ou medalha, era a maior conquista de todas. Eu estava finalmente vivendo minha verdade. Nos meses seguintes, as pessoas começaram a perceber a diferença em mim. Eu havia mudado de dentro para fora. Era como se a versão mais forte e decidida de mim mesma tivesse finalmente emergido. Não estava mais carregando o peso da comparação com Beatriz, nem com os padrões dos meus pais. Agora, minhas vitórias eram minhas, e eu estava determinada a conquistar mais. Em um evento de networking, alguém me perguntou como eu havia conseguido superar tantos obstáculos. A pergunta de um estranho me fez parar por um momento. Eu sorri, pensando na resposta. Eu não superei nada. Eu apenas continuei. Fui em frente, mesmo quando não sabia para onde estava indo. Essa foi a verdade. Às vezes, a maior força vem da perseverança, não da clareza do caminho. O reconhecimento do meu trabalho estava se tornando mais frequente. Cada nova conquista, cada elogio, não fazia mais meu ego inflar. Eu sabia que essas vitórias eram o resultado de um esforço real, e não de uma tentativa de agradar os outros. Era um sentimento novo, um que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava em paz comigo mesma, mas o passado, como sempre, nunca fica totalmente para trás. Um dia, ao entrar em um café na Faria Lima, encontrei meus pais. Estavam ali, sentados, conversando como se nada tivesse mudado. Eles olharam para mim e, por um momento,
O silêncio foi ensurdecedor. Mas, em vez de sentir raiva ou ressentimento, senti uma estranha sensação de indiferença. Eu já havia superado isso. Laura, é bom ver você por aqui, disse meu pai, quebrando o silêncio. Eu assenti com a cabeça, sem saber exatamente o que dizer. Não precisava mais de validação. Não precisava mais que eles reconhecessem o que eu tinha conquistado. Eles estavam vendo o reflexo de uma mulher forte, mas agora, o que importava era o reflexo que eu via em mim mesma. O que aconteceu depois me surpreendeu. Em um gesto inesperado, Beatriz se levantou e, diante dos nossos pais, disse: ela mereceu cada vitória, e isso é algo que todos nós precisamos reconhecer. A franqueza no seu tom fez meu coração bater mais forte. Nunca pensei que ela fosse ser a primeira a dizer isso. Mas naquele momento, ela falou a verdade, e todos nós soubemos disso. O olhar dos meus pais mudou. Pela primeira vez, não vi julgamento em seus olhos, mas uma tentativa de entendimento. Talvez eles estivessem começando a perceber que o que importava não era quem eles achavam que merecia mais, mas o que nós realmente fazíamos com as oportunidades que tínhamos. E eu finalmente tinha feito algo grandioso. As palavras de Beatriz me marcaram, e eu não conseguia parar de pensar nelas. Ela não estava mais do lado da preferida. Ela estava ao meu lado, e isso mudava tudo. Talvez tivéssemos percorrido um caminho tortuoso, mas finalmente estávamos no mesmo lugar. A jornada de cada uma, com todas as suas lutas e conquistas, agora se complementava. Eu nunca mais seria a mesma pessoa. Não importava onde a vida me levasse, o que os outros pensassem, ou se os meus pais finalmente começavam a perceber o que eu havia conquistado. O que importava era que eu estava livre. Livre de todas as expectativas, livre da comparação, livre para ser quem eu realmente era. Enquanto caminhava pela Avenida Paulista, o cenário diante de mim era um reflexo claro de tudo o que eu havia superado. A cidade, imensa e imponente, não era mais uma metáfora para os meus medos. Era apenas um cenário. A minha jornada não dependia do local onde eu estava, mas de como eu o via agora. E, finalmente, eu estava vendo com clareza. Você nunca pensou em voltar para a Faria Lima? Beatriz me perguntou em outro almoço. Ela parecia curiosa, mas sua expressão não era mais de dúvida. Era de compreensão. Eu voltei, eu disse. Mas agora, para mim, esse lugar não significa mais nada. O que importa é o que construímos. E eu já construí a minha história. Ela sorriu, como se entendesse finalmente o que eu queria dizer. Minha relação com meus pais, embora tensa em momentos, estava em processo de transformação. Eles estavam tentando ser mais presentes, mais atentos. Não era mais sobre o que eu poderia ou não fazer para merecer algo. Era, agora, sobre reconhecer o que eu já havia conquistado. E, com o tempo, essa mudança se refletiu no respeito que começavam a me demonstrar. As reuniões no hospital estavam cada vez mais intensas. Eu estava sendo chamada para liderar novos projetos, e a confiança nas minhas habilidades nunca foi tão grande. Era como se eu tivesse encontrado finalmente meu propósito, e agora, todo o trabalho que fiz tinha um significado profundo. As noites de estudo, as perdas, tudo fazia sentido. No entanto, nem tudo era perfeito. Havia momentos de dúvida, momentos em que me questionava se havia tomado as decisões certas. Mas eu sabia que essas dúvidas não eram o fim, mas sim parte do processo. O importante era seguir em frente. A dúvida existia, mas ela não me parava. E isso, no final, era o que fazia toda a diferença. O tempo, como sempre, curou as feridas mais profundas. Eu não sentia mais a necessidade de me provar. Estava, de fato, vivendo minha própria vida, sem precisar da aprovação de ninguém. E essa liberdade, mais do que qualquer conquista externa, era o maior prêmio que eu poderia ter alcançado. Laura, você sabia que sempre poderia chegar aqui, disse Beatriz certa noite, ao final de uma longa conversa sobre os altos e baixos de nossas vidas. Eu não sabia, Beatriz, respondi. Mas hoje sei. O segredo não é saber onde vai dar, mas estar disposta a continuar, independentemente de onde a jornada nos levar.
Ela ficou em silêncio, pensativa. Talvez fosse isso que ela estava tentando entender o tempo todo. A cada dia, a vida parecia mais clara. As prioridades mudaram. Não era mais sobre ganhar reconhecimento ou agradar aos outros. Era sobre ser autêntica, sobre viver com integridade e autenticidade. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia, com certeza, que eu estava pronta para qualquer desafio. Com o tempo, os elogios começaram a ser mais frequentes, mas eu os recebia de maneira diferente. Não me definiam mais. Eles eram apenas a confirmação de que estava no caminho certo, mas não eram a razão de minha motivação. A razão era mais profunda, mais pessoal. Estava alcançando meus objetivos por mim, e isso finalmente era suficiente. Os dias passavam, e, embora houvesse dificuldades, agora eu as via com um olhar diferente. Cada obstáculo se tornava uma oportunidade de crescimento. E o que mais me surpreendia era que, enquanto os outros reconheciam minhas conquistas, eu sabia que meu maior prêmio era a confiança que eu tinha em mim mesma. Beatriz, agora uma profissional respeitada, olhou para mim e disse: "Você sabe que mesmo quando tudo parecia perdido, você nunca desistiu. Isso para mim é o maior exemplo." Eu sorri, sentindo a emoção tomar conta de mim. As palavras dela eram mais do que reconhecimento, eram uma afirmação do que nós duas havíamos superado. A jornada havia sido difícil, mas agora eu entendia que a luta havia valido a pena. O dia em que meu nome foi finalmente reconhecido em um evento do hospital, eu soube que minha jornada estava completa. Não porque eu finalmente tinha o que desejava, mas porque percebi que o reconhecimento mais importante era o que vinha de dentro. O aplauso não me definiu mais. Eu já estava definida. Eu caminhei pelos corredores do hospital, sentindo o peso de todos os anos de esforço, de lutas internas e de superação. A jornada tinha sido dolorosa, mas o que eu era agora fazia cada sacrifício valer a pena. Eu estava não apenas realizando meu sonho, mas criando uma nova identidade, baseada no que eu acreditava ser certo. As conversas com Beatriz se tornaram mais sinceras. Havia um espaço agora para o respeito mútuo. As críticas e comparações foram substituídas por compreensão e apoio. Por mais que o passado tivesse sido complicado, o presente estava nos unindo, e isso me dava esperança para o futuro. "Eu te admiro, Laura", Beatriz disse em uma noite calma de inverno. "Sempre admirei, mas agora eu entendo o que você passou." Eu a olhei, surpresa, mas não pude deixar de sorrir. Pela primeira vez, ela não estava dizendo isso por dó ou pena. Ela estava reconhecendo minha força, minha luta, como igual. Isso significava mais do que qualquer outra coisa. Eu tinha aprendido a ver a vida de uma maneira diferente. Já não via os obstáculos como uma parede impenetrável. Eles eram apenas oportunidades disfarçadas. Cada passo que eu dava, mesmo que pequeno, me levava mais perto do lugar que eu finalmente queria estar. Em paz comigo mesma, em paz com a minha história. O trabalho no hospital, agora como uma líder respeitada, começou a tomar uma nova forma. A minha abordagem de medicina não era mais sobre técnica, mas sobre empatia. Eu entendia melhor o sofrimento humano, talvez porque tivesse vivido minhas próprias lutas. E isso me tornava uma profissional mais completa, mais humana. Mas havia algo mais profundo acontecendo dentro de mim. Eu já não estava apenas lidando com as feridas do passado, mas começava a perceber a grandeza da minha trajetória. Eu era mais do que uma médica bem-sucedida ou uma filha buscando aprovação. Eu era uma mulher que finalmente havia se encontrado. Meu relacionamento com meus pais continuava sendo uma reconstrução lenta, mas visível. Eles começaram a me ver de uma maneira nova. Não mais como a filha que precisava de mais, mas como alguém que havia alcançado seus próprios objetivos e que agora estava pronta para ser vista por quem realmente eu era. Uma noite meu pai disse: "Eu tenho orgulho de você, Laura." Eu olhei para ele e pela primeira vez senti que suas palavras eram verdadeiras. Ele não estava mais dizendo isso por obrigação. Era genuíno. E naquele momento eu percebi que não precisava mais da validação deles. Eu já tinha a minha própria. Quando me sentei naquela mesa de jantar com minha família ao redor,
Algo era diferente. Não havia mais tensão. Não havia mais a sensação de inferioridade. Eu estava ali, com meu próprio espaço conquistado, com minha própria voz, e finalmente percebia que meu lugar na mesa não precisava ser negociado. O futuro parecia claro, não porque eu sabia exatamente o que viria, mas porque eu estava pronta para enfrentá-lo. Cada desafio que surgisse agora seria uma oportunidade para mais crescimento. Eu não tinha mais medo de falhar. Eu sabia que o verdadeiro fracasso era não tentar, não lutar por aquilo que merecíamos. Eu olhei para Beatriz, que estava ali ao meu lado, e sorri. As coisas finalmente estavam bem entre nós. O que antes parecia uma competição interminável agora era uma parceria. A irmandade, que foi marcada por comparações e ressentimentos, agora estava construída sobre respeito e compreensão. Vamos juntas para o futuro, Laura, Beatriz disse. Eu apenas assenti, sabendo que agora tínhamos algo mais forte do que qualquer coisa que nos dividisse antes. Tínhamos a capacidade de apoiar uma a outra, sem julgamentos, sem rivalidade. E isso significava mais do que qualquer vitória externa. A festa que, há um tempo atrás, simbolizava o momento de minha superação, agora não era mais sobre mostrar aos outros o que eu havia conquistado. Era sobre celebrar com as pessoas que mais importavam para mim, que finalmente viam meu valor, não pelo que eu fiz para agradá-los, mas por quem eu realmente sou. O que me tornava forte não era apenas o trabalho árduo ou as vitórias públicas. Era a jornada interna de autoconhecimento, de perdão e de aceitação. Eu finalmente me aceitava, e isso, mais do que qualquer outra coisa, me deu a força para continuar e conquistar tudo o que ainda estava por vir. Eu senti uma calma interior que nunca havia experimentado antes. A vida parecia finalmente em equilíbrio. O trabalho, as relações e principalmente minha relação comigo mesma estavam em harmonia. Eu entendia que o sucesso não vinha apenas da conquista, mas da paz que conseguia encontrar ao me tornar quem eu realmente queria ser. Olhando para trás, não sentia mais raiva ou mágoa. Eu não precisava mais que os outros me validassem. Meu maior desafio tinha sido entender que o meu valor não dependia de ninguém mais. O tempo que passei buscando a aprovação dos outros agora parecia insignificante. Eu tinha finalmente me reconhecido. Com o passar dos meses, as coisas só melhoraram. Eu e Beatriz passamos a conversar sobre tudo. Sobre as dificuldades, sobre as conquistas, sobre os erros. E mais importante, passamos a nos apoiar como nunca antes. Aquelas feridas do passado pareciam ter cicatrizado, e nossa relação parecia ser mais sólida do que nunca. Lembro-me de um jantar, em um restaurante de São Paulo, onde conversamos sobre o futuro. Vamos mostrar ao mundo do que somos capazes, Beatriz disse sorrindo. Eu assenti, não porque queria impressionar os outros, mas porque sabia que nossa força estava na união. Nós duas éramos imparáveis. O mentor, que sempre esteve ao meu lado, começou a me indicar para projetos mais desafiadores. Ele acreditava em mim de uma maneira que me inspirava a ser melhor, a alcançar mais. E eu percebi que o segredo para seguir em frente não estava em depender dos outros, mas em confiar naqueles que realmente nos apoiam de maneira genuína. A cada novo projeto, minha confiança crescia. Eu já não era mais a jovem insegura que tentava agradar a todos. Agora, eu sabia o que eu queria e o que precisava fazer para chegar lá. Eu estava focada, determinada e, o mais importante, eu sabia que minha jornada era minha para viver e não de ninguém mais. Quando entrei na sala de uma nova reunião de negócios, senti uma confiança que jamais imaginei ter. A mulher que eu vi no espelho era alguém diferente. Ela não era mais uma sombra do que os outros queriam que ela fosse. Ela era alguém que tomou o controle de sua vida, de seu destino, e agora estava pronta para conquistar o que viesse pela frente. Você está incrível, Beatriz me disse enquanto me preparava para uma apresentação importante. Eu sorri e agradeci, mas sabia que a confiança que ela via em mim agora era fruto do meu próprio trabalho. Não era mais uma dependência emocional, mas uma parceria saudável. E eu me sentia imensamente grata por isso. Naquela noite, depois da reunião,
Fui para a varanda do meu apartamento em São Paulo e respirei profundamente. O horizonte da cidade parecia imenso, cheio de possibilidades. Eu sabia que ainda havia muito a fazer, muitos desafios pela frente. Mas eu estava pronta. Mais do que isso, eu sabia que eu tinha me tornado a mulher que sempre sonhei ser. A sensação de estar no controle da minha vida era inebriante. Eu nunca mais seria a vítima das circunstâncias ou das opiniões dos outros. Eu era a protagonista da minha história. Eu havia finalmente superado tudo o que um dia pensei que fosse um obstáculo. E nada mais poderia me impedir. Mas, como toda jornada, a minha também teve seus altos e baixos. Não era fácil. Havia dias em que as dúvidas ainda surgiam, em que a pressão me pesava. Mas eu sabia como lidar com isso agora. Eu tinha as ferramentas, a experiência e, acima de tudo, a convicção de que poderia lidar com qualquer coisa que viesse pela frente. E em um daqueles dias difíceis, lembrei-me do momento em que me senti verdadeiramente reconhecida, quando o meu nome finalmente foi anunciado. Eu havia conquistado aquilo por mim mesma, sem precisar da aprovação de ninguém. Esse momento seria meu para sempre, como uma lembrança do meu poder e da minha jornada. Havia algo de mágico em ver a transformação. Não era só sobre o sucesso profissional ou pessoal. Era sobre me aceitar plenamente, sobre entender que eu era suficiente, exatamente como eu era. Esse entendimento me deu uma liberdade imensa, uma paz que nada ou ninguém poderia tirar de mim. Eu finalmente entendi o que minha mãe sempre quis dizer, mesmo quando estava cegada pela dor da comparação. Ela me amava e sempre fez o que achava certo. Mas mais importante, eu percebi que o amor verdadeiro não era sobre favoritismo, mas sobre reconhecer a individualidade de cada um. Ao olhar para trás, percebi o quanto o sofrimento teve seu propósito. Ele me moldou, me fortaleceu e me preparou para o que estava por vir. Eu sabia que o que eu havia conquistado não era apenas uma vitória contra os outros, mas uma vitória sobre mim mesma, sobre minhas inseguranças, sobre meus medos. As portas começaram a se abrir de maneiras que eu nunca imaginaria. Convites para eventos, novas parcerias e até mesmo reconhecimento público. Mas, ao contrário do passado, eu não me importava com os holofotes. O mais importante era o que estava acontecendo dentro de mim e como tudo ao meu redor estava se encaixando de maneira natural. No entanto, nem tudo foi perfeito. Em certos momentos, olhava para Beatriz e sentia uma pontada de ciúmes. Não era sobre ela, mas sobre como, por tanto tempo, eu busquei a aprovação dos outros, incluindo da nossa família. Sentia falta da sensação de sermos verdadeiramente iguais, sem comparações, sem hierarquias. Por que você ainda se importa tanto com o que os outros pensam? Beatriz me perguntou certa vez, enquanto tomávamos um café na Faria Lima. Eu fiquei em silêncio, refletindo. A resposta não estava simples. Parte de mim ainda se importava. Mas eu sabia que precisava deixar isso para trás, e eu estava trabalhando para isso dia após dia. Eu me permitia aprender a me amar, de uma maneira que nunca imaginara ser possível. A aprovação externa, tão ansiada antes, agora era irrelevante. Eu sabia que minha maior conquista tinha sido aquela que não podia ser vista. A paz interior que agora me acompanhava. Naquela noite, em um restaurante em Moema, Beatriz e eu conversamos sobre os próximos passos. Ela me contou sobre suas próprias inseguranças, sobre como, muitas vezes, sentia que a vida não tinha dado as oportunidades que merecia. Mas ao invés de competirmos, compartilhamos nossos medos, e isso nos uniu ainda mais. Você sempre foi tão forte, mas tem algo mais em você agora, Beatriz disse, tocando minha mão. Eu sorri, sem palavras, porque sabia que ela estava certa. A força que eu tinha agora não vinha apenas da luta que passei, mas da coragem que tive de me reinventar, de me dar uma chance de ser feliz. E foi então que percebi que o segredo para a verdadeira liberdade não estava em negar o passado, mas em abraçá-lo. As dificuldades, as inseguranças, tudo o que havia me marcado. Eu havia aprendido a transformar essas experiências em combustível para crescer e nunca mais olhar para trás com arrependimentos. O vento suave de uma tarde em São Paulo me fez sorrir.
Eu olhava para a cidade e pensava: quantas pessoas, como eu, estavam em sua própria jornada de autodescoberta? Talvez, assim como eu, elas estivessem se reconstruindo, tentando encontrar seu verdadeiro lugar, e isso me dava esperança para o futuro. Eu sabia que o futuro era incerto, mas algo em mim havia mudado. Eu já não via as dificuldades como obstáculos, mas como degraus para o meu crescimento. O que eu havia superado, todos os desafios, todas as pedras no caminho, agora pareciam parte de uma história que eu estava orgulhosa de contar. Beatriz e eu fomos convidadas para um evento de gala, onde o foco era a inovação e o empoderamento feminino. Estávamos empolgadas, não apenas para a noite, mas pela oportunidade de sermos reconhecidas por nossas próprias realizações, não por sermos comparadas. Hoje é sobre você, Beatriz me disse antes de sairmos de casa. Eu a olhei e, pela primeira vez, percebi que não precisava mais das palavras dela para me sentir validada. Eu já sabia o que eu havia conquistado por conta própria. Era uma vitória pessoal, uma vitória silenciosa que falava mais alto do que qualquer prêmio. No evento, todos os olhos estavam em nós. Fiquei um pouco desconfortável no início, mas logo percebi que isso não me afetava mais. Eu não estava ali para impressionar, mas para me divertir, para celebrar com Beatriz. E mais importante, para celebrar o caminho que eu percorri até ali. No final da noite, enquanto todos comemoravam, fui até o balcão e pedi um drink. Me encostei na janela e observei a cidade. Tudo o que eu vi era o reflexo do que eu havia conquistado. A cidade parecia um espelho, refletindo cada um dos meus passos, cada uma das escolhas que me trouxeram até aquele momento. À medida que a noite se aproximava do fim, algo dentro de mim se acendeu. Não era só sobre o sucesso. Era sobre a liberdade. Eu me sentia livre de todas as expectativas externas, das comparações, dos medos. Eu sabia quem eu era e o que queria para o meu futuro. Beatriz veio até mim e colocou uma mão no meu ombro. Eu sou muito orgulhosa de você, ela disse. Olhei para ela e vi que as palavras, agora, tinham um novo significado. Não era mais uma frase vazia. Era um reconhecimento genuíno, que vinha de coração para coração. E nesse momento, eu realmente me senti aceita e amada. Na manhã seguinte, acordei em meu apartamento, olhando pela janela para o céu azul de São Paulo. Não sentia mais aquele vazio, aquela necessidade de provar algo a alguém. Eu já havia provado tudo o que precisava para mim mesma, e isso era suficiente. Eu estava em paz. A cidade ainda estava despertando quando saí para caminhar. Eu sabia que, ao passar pelas ruas de São Paulo, não seria mais a mesma pessoa que um dia se escondia por trás das sombras da dúvida. Eu caminhei com confiança, sentindo o sol aquecer meu rosto. Eu estava viva, e essa era a minha maior vitória. A caminhada me levou até o Parque do Ibirapuera, onde me sentei em um banco e observei as pessoas ao meu redor. Cada uma delas carregava sua própria história, suas próprias lutas, e pela primeira vez, eu me senti parte desse todo. Uma história entre muitas, mas ainda única. Foi nesse momento de introspecção que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Era o mentor que havia me ajudado em minha trajetória. Ele queria saber como eu estava. Antes que eu pudesse responder, ele disse algo que me pegou de surpresa. Eu sempre soube que você iria chegar lá, mas o mais importante agora é que você aprendeu a ser fiel a si mesma. E isso, minha amiga, ninguém pode tirar de você. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto desligava o telefone. Eu sabia que, até aquele momento, eu tinha buscado validação fora de mim. Mas agora, a validação vinha de dentro, e isso me dava um poder indescritível. No entanto, ainda havia algo que não estava resolvido. Os meus pais. Como poderia seguir em frente sem que eles reconhecessem a minha jornada? Não me importava mais com a aprovação deles, mas eu sabia que, para minha paz total, precisaria de algum tipo de fechamento. Decidi que era hora de ter uma conversa sincera. Liguei para minha mãe e a convidei para um almoço no restaurante Fasano.
Eu sabia que seria difícil, mas também sabia que era necessário. Não queria mais viver no limbo da dúvida, da falta de reconhecimento. O almoço foi silencioso no começo. A cada garfada sentia a tensão no ar. Minha mãe parecia distraída, mas seus olhos estavam atentos. Ela sabia que eu tinha algo a dizer. E finalmente, quando o prato estava quase vazio, eu tomei coragem. Mãe, eu preciso que você entenda uma coisa. Comecei, olhando para ela. Eu nunca precisei da sua aprovação para ser quem sou. Mas por muito tempo, eu busquei esse reconhecimento. E é isso que me fez sentir que não era suficiente. Minha mãe me olhou com um olhar que eu não sabia decifrar. Eu vi uma leve expressão de arrependimento, mas também de resistência. Ela não sabia o que dizer. Eu continuei. Eu já não busco mais o que você e meu pai têm para me dar. Eu conquistei tudo sozinha. A pausa foi longa. Eu podia sentir o peso daquelas palavras e sabia que, apesar de tudo, minha mãe tentava entender. Mas, no fundo, eu já sabia que não poderia mudar o que tinha acontecido. Eu precisava apenas me libertar dessa necessidade. Foi então que ela falou, em um tom baixo, mas sincero. Eu nunca quis te fazer sentir inferior. Não era isso. Mas eu sei que errei, e por isso eu te peço desculpas. Eu não sabia como reagir. O que eu sentia não era mais raiva, mas uma certa tristeza pela constatação de que isso nunca havia sido fácil para ela também. As palavras dela foram um alívio, mas não apagaram as cicatrizes. A verdade é que o reconhecimento da minha jornada já não vinha mais de fora. Eu me reconhecia agora, e isso era tudo o que eu precisava. Quando terminei o almoço, me senti mais leve. Não porque minha mãe tivesse me pedido desculpas, mas porque eu soubera finalmente colocar um ponto final naquelas expectativas não atendidas. Agora, eu era a autora da minha própria história, e ninguém mais poderia escrever ela por mim.